mais uma review, mais um X-Show aí pra vocês. Hoje a gente vai fazer o review da Adália Açaí, um sabor novo aí da Adália. A gente tá aqui hoje com um convidado especial, João. Eu e Igor, Romulo, Igor. E é isso aí, vamos ver o Romulo. E o Romulo de novo, né? O Igor tá aqui também. E o Igor e o João. O João tá aqui. Ali cobrindo tá nosso amigo Alex, né, que vocês já conhecem. Então aqui, ó, tá ali, não vai aparecer hoje, mas ele tá ali presente. Vocês vão assistir minha foto, depois eu volto. Vai não. Desculpa. Não voltará mais. A gente tá fumando aqui no apresentar o setup Básica M, Jumbo. Tem, vocês já viram aí o Evo Carbon, Mangueira Brazuca Gold, Prato Maori, Pegador Colotong, que a gente está fumando Infinity Fire, controlador de calor. 4 peças de carvão flat, esqueci a marca que a gente comprou, marca da Hassan mesmo. E um carvão Art Coco hexagonal. Aqui, base Mini KM, Sino, o Mini KM mesmo, Prata Halaloud, Roche. Roche Gêmeos do Oriente. Rapaz, isso é bom. A gente comprou, como vocês viram no último vídeo, aconteceu um imprevisto lá de jogar o Roche e quebrar. As pessoas estavam brincando de malabarismo com o Roche, né? Acabou caindo. Por acaso. Eu aconselho a não fazerem isso. Aqui a gente está fumando 2 peças de Art Coco hexagonal e 1 peça de flat Hassan. Minhas considerações, eu já fumei no começo do vídeo. Essa Adália Açaí eu não gostei muito, não é um sabor que me agradou muito. Alex já gostou bastante, né? Minha nota pessoal aí pra ela vai uns 5,5, 6, 5,5. Eu não gostei não, é um sabor que me agradou. Nota do propósito vai uns 6 aí também, porque não achei que o gosto não é muito compatível com o cheiro. E é isso aí. E você, o que você achou? O que eu achei? O cheiro dela é bem bom. O cheiro eu achei gostoso. Agora o gosto dela, eu já não gosto de açaí, né? Aí no fumo não tem o gosto do açaí. Nota do propósito. O cheiro é diferente do gosto. E o propósito eu vou dar 6,5. E nota pessoal, pode não ter o gosto do açaí, mas é relativamente bom. Assim, não é um fumo que eu não fumaria bastante dele. E eu daria 5,5 para açaí. E você, João? O convidado João agora vai dar a sua Então, análise técnica. eu não sou tão especialista como eles, mas... A gente também não é. vocês fumam mais que eu, mas tudo bem. Eles não gostaram, mas eu achei que ficou muito boa a essência. Eu tô fumando aqui, eu achei o gosto adocicado. Pra mim a nota seria 7,5. Eu preferi mais que eles, mas eu acho que é questão de gosto também. Mas pra mim foi 7,5. A nota de propósito, eu daria um 7. Mas eu não achei que tenha gosto de açaí. Apesar de eu ter gostado, eu gosto de açaí, mas eu não senti assim gosto de açaí. Então vai ficar em 7. A fumaça padrão Adália, vem bastante fumaça. Sim, Principalmente no fumaça. começo da sessão aqui, a gente já está fumando já tem uns 15, 20 minutos. Por aí. Agora a fumaça está um pouco rala, né? Eu acho que não foi 15 não, né? Pela fumaça tá meio rala. Mas controlador de calor, né? Esse aqui a fumaça está um pouco boa, tem pouco calor. Mas é isso aí, galera. Essas são as nossas considerações para esse novo sabor, Adália Açaí. A gente não gostou muito, né? A gente não ficou muito fã desse sabor. A gente prefere o sabor. O João já gostou. Não, eu gostei. Eu só não achei que foi compatível com o que fala, que é açaí só. Mas de resto, pra mim tá bem tranquilo, dá pra fumar bem. Eu e o João, eu e o Igor, a gente não gostou. É isso aí, galera. O próximo vídeo a gente prepara aí. Se vocês puderem aí embaixo Se inscrevam aqui se embaixo. inscrever, dar o like aí no vídeo, se puder compartilhar no canal. Sim. Se puder compartilhar o canal nas redes sociais aí, Compartilhe com os compartilhar com os amigos. amigos.
com as amigas também, né? Sempre bom. Quiser aparecer no canal, quiser ver algum review, algum X-Show aí de uma essência específica que vocês querem. Deixa nos comentários se você quer ver uma review de algum arquivo, de algum host, de alguma essência, qualquer coisa. Se vocês quiserem participar com a gente também. Se você quiser ver o seu review do seu arguile, ver o que a gente acha. Se você quiser ver o seu produto aqui no nosso canal, você coloca aí nos comments também, manda um contato pra gente no e-mail. O e-mail vai estar na descrição do vídeo, mas qualquer coisa o e-mail é pucafranksbsb@gmail.com. Vai aparecer aí também. E é isso aí, galera. Valeu. Não, e se quiser que o Alex volte pros vídeos também, Provavelmente não, Comenta lá embaixo, é muito negativo, eu sei. se tiver muita gente Eu que... volto agora, você tá reclamando. Calma, se alguém quiser que o Alex... Se A alguém... gente já não gravou com você porque a gente já não foi muito fã de Desce aqui, cara. Não. Só uma fumadinha, só porque você é nosso amigo. Se quiserem o Alex, põe no comentário, senão... Essa aqui tá boa. O açaí não tá um gosto muito presente, mas é. Tá, vai embora, vai embora. Vai embora, Alex, você tá A gente estragando já a fez o review, você fica pra próxima. Não, faz assim, põe no comentário. Se quiser que o Alex apareça, fale. Se não falar nada é porque não querem. Só. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Segura o Joinha de joinha. praxe aí. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!